A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15 e versículo de número 22, que vai nos dizer assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Saul estava mais preocupado em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Deus deu uma ordem para Saul. Deus disse para ele que ele ferisse Amaleque e destruísse totalmente. Que ele destruísse tudo que tivesse lá e não poupasse nada. Homem, mulher, menino, criança de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Ou seja, tudo que tivesse naquela cidade precisava ser destruído segundo a ordem de Deus. Mas não foi isso que Saul fez. Saul poupou o melhor das ovelhas. E poupou também o rei daquela cidade. E aqui nós observamos, irmãos, que ele desobedeceu a ordem de Deus. E quantas vezes nós queremos obedecer a Deus parcialmente? Queremos obedecer a Deus em uma parte e em outra não. Ele destruiu algumas coisas, mas não destruiu tudo por completo como Deus ordenou que ele destruísse. E o que Deus diz para você através dessa palavra é cuidado. Deiracai de rasto. Em querer agradar o ser humano e desagradar a Deus. O apóstolo Pedro vai nos dizer isso, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ver isso escrito na palavra do Senhor. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí aqui você observa o profeta Samuel, ele dizendo aqui para Saul que Deus o havia rejeitado. Deira baramandarai. Que Deus não se agradava dele. Que Deus não queria mais que ele fosse o rei. Ou seja, ele perdeu aquela oportunidade, irmãos, de reinar sobre Israel, de ser escolhido por Deus e de fazer a vontade de Deus. Não perca oportunidades valiosas, arabaramandarai. E não ache que você é insubstituível, porque tem gente que tem essa mania, né, irmãos? Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Não, naquela empresa só anda porque tem eu. Quem te disse, minha filha? Quem te disse, meu filho, que você é insubstituível? Ninguém é insubstituível na face dessa terra. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Deus havia rejeitado aqui a Saul e já havia preparado Davi. Porque Deus, irmãos, ele não é pego de surpresa. E a gente aqui tem que ter cuidado para não perder o que Deus nos dá. Saul não teve este cuidado. Dei cai cheio darasto. E o Senhor está dizendo, tome cuidado. Para você não perder aquilo que eu coloco na sua vida. Ah, foi Deus que me deu, eu nunca perco. Quem te disse isso? Você não perde se você der valor. Você não perde se você fizer por onde. Se você for uma pessoa que valorizar, que abraçar, que amar e que cuidar daquilo que Deus te entregou. Declare comigo, eu vou ter cuidado para não perder aquilo que Deus me entregou. Eu vou ter cuidado para não perder aquilo que Deus me entregou. Tem pessoas, irmãos, que gostam mais de sacrificar do que de obedecer. Deus dá uma ordem para que a pessoa faça uma coisa e ela quer fazer que nem Saul. Ela quer fazer outra. Irmãos, é tão sério, mas tão sério o pecado da desobediência, da rebelião, que vai nos dizer aqui no versículo de número 23, olha o que o profeta Samuel ele diz para Saul: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Quem, irmão, se endurece, quem endurece a serviço para não ouvir a palavra de Deus, quem rejeita aquilo que Deus ordena, quem não quer fazer aquilo que Deus manda e quer fazer aquilo que quer, ó com quem é comparado, irmãos, a quem é idólatra.
ao pecado da feitiçaria. É algo muito sério. Existem pessoas que são duras, elas só querem fazer o que quer. E é por isso que perde muitas oportunidades. E é por isso que perde muitas coisas, porque, irmãos, quando a gente serve ao Senhor, nós não andamos por aquilo que a gente quer fazer. Havia uma ordem, Deus não disse para Saul: Saul, poupe aquilo que tiver de melhor. Não. Deus disse: destrua, fere Amaleque, versículo de número 3. Vai, pois agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupe. Olha como Deus é claro em dizer: não poupes nada. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos, jumentos. Eu quero que você destrua tudo, Saul. Deus foi claro, porque assim, irmãos, quando Deus nos dá uma direção e a gente está caminhando, a gente vai caminhando por fé, tudo bem. Mas quando Deus, ele diz o que a gente deve fazer e a gente não faz, isso é terrível. Isso é obstinação. Isso é rejeição. Você está rejeitando a palavra, a direção de Deus. E o problema de Saul era que ele rejeitava. Observe isso. Ele fazia o que ele queria e o problema dele ainda era maior. Ele gostava de agradar os outros. Ei, você gosta de agradar os outros? Pare com isso. Pare com isso, porque parte da rejeição de Saul aconteceu por isso, viu? Porque ele gostava de agradar ao povo. Tem gente que não sabe dizer não. Ah, mas é porque eu não sei dizer não. A pessoa vai lá, lhe pede uma coisa, você sabe que não é de Deus, você sabe que você não pode fazer, mas você, para não sair de ruim com aquela pessoa, para aquela pessoa não se chatear com você, você vai lá e faz. Você vai lá e ajuda quem Deus não mandou. Você vai lá e coloca a mão de Deus não mandou. Por quê? Porque você quer ser bonzinho. Você quer ser boazinha. Você quer agradar os homens. Você quer agradar aqueles que estão ao seu redor e esquece de agradar o seu Criador. Quando Pedro, ele recebeu uma ordem ali para que ele não pregasse em nome de Jesus, para que ele não falasse sobre Jesus, no livro de Atos, Pedro vai dizer que importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, o que os homens me mandam fazer, eu não vou obedecer, mas eu vou obedecer o direcionamento do meu Deus. E era isso aqui que Saul precisava fazer. Deus não mandou matar tudo, destruir tudo. Deus não disse que não queria nada de Amaleque de pé, fere tudo, pois fere. Mas sabe o que é que Saul faz? Saul poupa aquilo que ele acha melhor. Versículo de número 8. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ou seja, ele obedeceu parcialmente. Ele destruiu o povo a fio de espada, mas poupou a vida do rei chamado Agag. E não somente isso. Versículo de número 9. E Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul, ele foi aqui agradando o povo. Ele e o povo poupou tudo que tinha de melhor em Amaleque. E ali ele olhou, viu os animais gordos, os animais bons, ele poupou. Poupou o rei, Agag. Aquilo que ele achava desprezível, ele passava a espada. Mas aquilo que ele olhava humanamente falando e achava bom, ele ia lá e poupava. E sabe o que é que isso aqui, meu irmão e minha irmã, trouxe para a vida dele? Uma rejeição. Porque quando nós olhamos com o nosso olhar humano, mesmo sabendo qual é a direção de Deus para a nossa vida, e a gente diz assim: não, eu quero poupar isso aqui, eu quero viver isso aqui, não, eu quero fazer uma aliança com fulana, não, eu quero fazer isso com ciclano, não, eu quero fazer um negócio, eu quero assinar um contrato, eu quero fazer. Tá certo. Se prepare para as consequências. É melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o contexto desse versículo que a gente tanto conhece. Versículo de número 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel, o profeta, ele diz isso para Saul, depois de Saul rejeitar a palavra de Deus. Depois de Saul fazer sua própria vontade e olhar para aquilo que prestava, humanamente falando, aos olhos dele, em Amaleque, ele poupar. Sendo que havia uma palavra: destrói tudo. Eu não quero nada. Foi Deus quem disse. Não foi o profeta Samuel. Não foi os homens do exército de Saul. Quem disse foi Deus. Só que Saul era do tipo que fazia o que queria.
E quem faz o que quer, colhe rejeições. Quem faz o que quer não é aceito no reino dos céus. Deirabaramandarai. Quem faz o que quer não é escolhido por Deus para um lindo e grande propósito nessa terra, mas é rejeitado. Saul foi rejeitado, e esse é o contexto. Por que ele foi rejeitado? Porque ele era desobediente. E não foi só isso não, você vai observando na caminhada de Saul que ele era obstinado, que ele fazia o quiricai de rasto que ele queria. Ele fazia a sua própria vontade, ele gostava de agradar o povo e gostava de ser realmente uma pessoa bem vista pelo povo. Ele não era obediente a ninguém. E o Senhor está dizendo para você, não fique sacrificando. Ah, irmã, eu vou na igreja, mas você faz as coisas que desagradam a Deus, não adianta. Ah, irmã, eu faço jejum, mas você vive no pecado constantemente, sem querer se libertar, não adianta. Porque, irmãos, nós podemos ir para a igreja, nós podemos sim, claro, buscar a nossa santificação. Se você está em um processo de libertação na sua vida, se você está buscando a Deus para ser liberto, tudo bem. Mas se você está indo para a igreja de coração fechado, se você está jejuando de coração fechado, se você está orando de coração fechado e não quer uma mudança na sua vida, não adianta. Foi o que Samuel disse aqui para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você vai para a igreja, você serve ao Senhor, você jejuma, você ora, você tira um tempo para Deus. Ai, mas eu tenho coisas que tenho que me libertar. Deus sabe. E Ele vai te libertar se você estiver com o coração aberto. Mas se você estiver com o coração obstinado, querendo fazer o que quer segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer, não vai dar certo. Deus, Ele te trouxe aqui para que você não seja rejeitado. Porque tem pessoas que acham, irmãos, que é somente você fazer aquilo que é, sabe, da religiosidade, como muitos religiosos. Porque assim, ó, se você olhar no tempo de Jesus, aqueles que rejeitaram a Jesus foram os religiosos. E eles faziam aquilo que era da religiosidade, né? Eles faziam aquilo que as leis falavam, né? Mas eles não viviam aquilo que o Senhor mandava verdadeiramente. Seu coração não estava aberto. Conheciam das leis, porém não viviam elas. Então não adianta se a gente quiser fazer a nossa própria vontade e não quiser uma mudança na nossa vida. Você está indo para a igreja buscando uma libertação, você está orando, continue, porque Deus vai te libertar. Mas não queira fazer como Saul, fazer sua própria vontade. Eu vou de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito. Tem gente que se enche de coisas para fazer, sendo que nos céus não é reconhecido, mas é rejeitado. Por quê? Porque escolheu sacrificar ao invés de obedecer. Obedeça, não importa quem vai ser preciso, você assim sabe dizer não. Quem vai ser preciso você rejeitar. Quem vai ser preciso você fechar a porta da sua vida. Mas obedeça, declare comigo. Eu prefiro obedecer a Deus do que agradar a homens. Eu prefiro obedecer a Deus do que agradar a homens. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi isso aqui que Samuel disse para Saul. E é isso que Deus disse para você. Não queira agradar ninguém, meu irmão e minha irmã, e desagradar a Deus. Mas procure agradar a Deus, mesmo que você desagrade ao ser humano. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por este alerta, por esta palavra, Pai, porque é verdade, Senhor, nós precisamos obedecer mais do que sacrificar. Existem momentos que nós agimos como os religiosos e pensamos que só ir para a igreja, e pensamos, meu Deus amado, que só está aqui, meu Deus, ouvindo a palavra, que só está, meu Pai, fazendo coisas que os religiosos fazem e vão nos salvar, mas não é isso, Pai. O que agrada ao teu coração é obediência, o que agrada é uma busca, Pai, constante de libertação, de restauração, porque todos nós precisamos ser libertos, todos nós precisamos, Pai, assim obedecer a tua voz, ouvir a tua direção e compreender o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Ô Senhor, nos ajuda a não sacrificarmos, mas a obedecermos a tua palavra, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai, que nós não sejamos duros de coração como Saul, mas que possamos ser, meu Deus amado, pessoas que têm um coração contrito e quebrantado diante de ti e que obedecem às tuas ordens, independente, Pai, daquilo que a gente queira fazer ou não, porque a gente não vive mais, mas é o Senhor Jesus que vive em nós. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações,
os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, traz assinatura. Causa ganha, meu Deus amado. Traz a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e glorifica o teu nome na vida do teu povo. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus, ele diz para você que é melhor você estar em obediência, mesmo que você precise desagradar a muitas pessoas. O erro de Saul foi querer agradar o povo e desagradar a Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.